nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, irmãos. Vamos estar iniciando o culto, adorando a Deus. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o Pai. Senhor, Tu és a nossa justiça, a nossa força, a nossa bandeira, a nossa segurança. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, pelo Teu cuidado para conosco, Senhor. A cada dia, Senhor, a cada amanhecer, pelo nosso respirar, Senhor, nós somos gratos a Ti por todas as coisas. Senhor, nos colocamos nessa noite, na Tua presença, para Te adorar, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, render a Ti honra, glória e louvores. Senhor, Tu és nosso Deus. Nós, Senhor, Te amamos e precisamos de Ti, Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos e receba, Senhor, esse culto como uma oferta a Ti, Senhor, que possa se agradar, ó Pai, que Tu possa se agradar do que fizermos aqui. Pai querido, que seja, ó Pai, uma experiência de adoradores, ó Pai. Senhor, nós queremos, ó Pai, verdadeiramente nos render a Ti e declarar que Tu és, Senhor, o único digno de louvor. Nós Te buscamos, nós Te adoramos, nós estamos, ó Pai, na Tua presença. Toma, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui. Toma, Senhor, cada um que está no seu lar, participando de casa, talvez no trabalho, ou quem sabe até mesmo no hospital, em algum outro lugar. Pai amado, que a Tua graça alcance cada um aonde estiver nesse momento. Tu nos cubra, ó Pai, cubra cada um com a Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Receba, Senhor, a nossa adoração. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos ler o Salmo de número 98. Um salmo que eu gosto muito, o Salmo de número 98. Salmo de louvor, de adoração, que fala sobre a justiça de Deus. Diz assim o Salmo. O salmista fala assim: cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cante louvores. Cante com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e com som de buzina. Exultem diante do Senhor que é Rei. Ruge o mar e a sua plenitude, os rios batem palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Aleluia! Louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. O nosso Deus é o Deus que tem controle de todas as coisas, é o Deus que reina sobre a terra e sobre todas as situações. Vamos adorar a Ele, vamos louvar a Ele com canto, vamos glorificar o nome dEle. Amém?
Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seja engrandecido, Senhor. Nós viemos até a Tua casa, Deus, para Te adorar, para Te bendizer, para dizer o quão grande Tu és, Senhor, para nós. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado
Eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Seja adorado, Senhor. Nós vamos estar ofertando nesse momento, trazendo diante do Senhor uma representação daquilo que Ele tem nos dado. Eu sempre falo que nós não ofertamos e não dizimamos para sermos abençoados. Nós fazemos isso porque já fomos abençoados. Então você de casa pode ofertar aí pelas formas digitais aí que está aparecendo na tela, e nós aqui vamos estar ofertando também diante do Senhor. Vamos orar e consagrar os dízimos e ofertas ao nosso Deus. Senhor, nós apresentamos diante de Ti dízimos e ofertas de uma forma, Senhor, que nós estamos reconhecendo que tudo vem de Ti. Nós, na verdade, ó Pai, estamos devolvendo, Senhor, uma pequena parte daquilo que Tu nos deu. E nós somos gratos porque Tu tem nos sustentado. Nesse tempo, Senhor, em que o mundo passa por dificuldade, o Senhor tem sido o nosso sustento a cada dia, o nosso provedor a cada dia. E nós te agradecemos e engrandecemos por isso. Toma, Senhor, essas ofertas e esses dízimos e consagra para o crescimento do Teu reino. Toma, Senhor, cada um que está contribuindo agora nesse momento, cada um que está dizimando, que cada um que está ofertando, que o Senhor possa estar abençoando, dando oportunidades, Senhor, e atendendo às suas necessidades. Nós clamamos a Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso e que nos maravilha a cada dia. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ofertar ao Senhor então. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu
os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 12, de 1 a 11, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos afadigueis demasiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrige, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Amém? Pode sentar, queridos. Esse texto é muito rico e eu preciso pregar algumas vezes sobre ele. Então a mensagem de hoje
é a introdução de algumas outras mensagens, porque há muita coisa para aprendermos nesse texto e muita coisa que a gente não quer ouvir normalmente, porque o que de um modo geral se prega é um evangelho triunfalista, é um evangelho em que eu recebo, é um evangelho que tudo dá certo, é um evangelho em que eu sou vencedor, que eu estou acima de tudo e de todos. Só que não é bem realidade isso. No nosso dia a dia a gente sabe disso. Por mais fé que a gente tenha, por mais ligado ao Senhor que a gente seja, a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente espera. E existe sim dias ruins, existe sim dias de tristeza, dia de dor, dia de angústia. E é assim, isso faz parte da nossa humanidade. Então nós não podemos fechar os olhos para isso. E aqui o texto está nos ensinando muito sobre isso. Mas eu vou em outro momento falar mais especificamente sobre essa parte. O que eu quero dizer a partir desse texto, e como eu disse, uma introdução para outras mensagens, é que o verdadeiro evangelho é simples. O verdadeiro evangelho, ele não tem complicações. O relacionamento com Deus, ele é simples. Sempre foi. Se a gente for parar para pensar lá no início, como que era o relacionamento do homem com Deus? Era simplesmente assim. Na viração do dia, Adão estava no jardim, Deus falava com Adão e Adão falava com Deus. E durante todo o dia, Adão vivia segundo a ordem de Deus, e Deus dava tudo a Adão e a Eva, tudo o que eles precisavam. Era simples assim. Não tinha complicação, não tinha regras, não tinha grandes liturgias, não tinha grandes tarefas fazer. Não, era simples assim. Adão, teu dia vai ser assim. Você vai cuidar do jardim que eu vou fazer tudo para você. Adão não precisava plantar, simplesmente já nascia. O cuidar que Adão precisava era só pegar o fruto que ele precisava e comer. Há um outro trabalho muito, muito trabalhoso, era sentar numa pedra e ficar olhando para os bichos e dizer assim: poxa, você tem cara de macaco, você vai se chamar macaco. Olhar para o outro, você tem cara de onça, fica longe, mas você vai ser a onça. E assim ele dava nome para os bichos, mas era descomplicado. Quando chegava na viração do dia, Deus vinha, conversava com Adão, Adão conversava com Deus. E assim, uma vida simples, descomplicada. E o evangelho, o relacionamento com Deus, foi todo planejado para ser assim, simples e descomplicado. Deus fez assim. Foi Deus que fez dessa maneira. Foi projeto e propósito de Deus. Só que a ansiedade humana, que sempre complicou tudo. Veio a ansiedade. A ansiedade bateu no coração. A ansiedade levou o homem e a mulher à ambição. E a ambição ao pecado. Lembra como é que foi? Tudo funcionando conforme planejado. Plano de Deus. Deus dava tudo o que o homem precisava, não tinha ambição de nada, não tinha ansiedade de nada, estavam tranquilos, todos os dias um encontro com Deus, todos os dias a oportunidade de falar com Deus, todos os dias a oportunidade de ouvir a Deus, todos os dias Deus suprindo as suas necessidades. Que maravilha! Não é? Até um dia que vem um outro ser, no capítulo 3 de Gênesis, a serpente vem e começa a falar com a mulher
serpente vem com, permita-me parafrasear, com a Bíblia na mão. A serpente vem reproduzindo palavras de Deus. O texto nos mostra muito claramente isso. Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Veja só que a serpente chegou com a palavra de Deus e o diabo, que é o pai da mentira, eu acho que foi a única vez que ele não mentiu, porque ele citou aquilo que falou a verdade. Deus não falou para você comer de todas as árvores do jardim? Realmente. A mulher responde no versículo 2, responde a serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. E aí começa a história da ansiedade. Aonde começa a nossa ansiedade? Aonde aparece o não pode. Você não pode fazer isso. Aí começa a ansiedade. Por que eu não posso? Mas eu quero. Mas será que tem algum problema maior? Por que não pode? Aí tem ansiedade, fica aquilo. Muitas vezes sem resposta, a gente vai gerando aquela ansiedade, aquele desejo, e foi que começou ali no Éden. E vejam só, o diabo usando a palavra de Deus, gerando ansiedade. Isso nos faz pensar. Temos que tomar cuidado, porque nem tudo que ouvimos como palavra de Deus vem do Senhor. É preciso tomar cuidado. É fácil distorcer a palavra. É fácil manipular a palavra e gerar ansiedade. Ansiedade. E aí o diabo continua. A serpente, então, no versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerão. A serpente estava mentindo aqui, o diabo estava mentindo aqui? Novamente não, porque eles estavam falando de uma morte física, e realmente eles não morreram fisicamente. A morte que houve no Éden foi uma morte espiritual, mas fisicamente não morreram. Mais uma vez, pelo incrível que pareça, o diabo não estava mentindo e falou: é certo que vocês não vão morrer. E olha como que o diabo vai semear mais ansiedade, e diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Sabe, queridos, a gente aprende quando criança que dessa história do Éden, que o pecado foi comer o fruto. Aí a gente cresce mais um pouquinho e aí a gente aprende, não foi só comer o fruto, mas foi a desobediência, não é? Mas na verdade não era nem comer o fruto nem a desobediência o maior pecado. O maior pecado foi querer ser independente de Deus. Por quê? Naquele momento gerou uma ansiedade no coração de que se eu comer do fruto, eu vou ser igual a Deus, como Deus, conhecedor de tudo, do bem e do mal. Eu vou saber o que Ele sabe, eu vou conhecer o que Ele conhece, portanto eu não preciso mais dele. Eu vou ser dono da minha vida. Eu posso gerenciar a minha própria vida. Espera aí, alguém já tinha feito isso. Quem foi? Lúcifer.
O pecado do Éden foi o mesmo pecado de Lúcifer, que pensou: eu posso ser igual a Deus, portanto eu não preciso dele. Eu posso ter a minha carreira solo, a minha autonomia, a minha independência, ser dono do meu nariz. Tem muita gente aí querendo ser dono do seu próprio nariz. Só que isso tudo é fruto da ansiedade. O desejo de ter. E isso é muito forte diante de uma sociedade em que ter é muito mais do que ser. Você é medido pelo que tem e não pelo que é. Se eu não tenho uma casa boa, um carro bom, uma conta bancária saudável, um cartão de crédito bom, eu não sou uma pessoa tão confiável assim. E aí eu quero ter mais. E se eu tenho menos do que o outro, eu quero ter mais ainda porque o outro tem. E ansiedade, ansiedade, ansiedade. Tudo começa por aí. E a nossa vida deixou de ser simples. A igreja deixou de ser simples pela ansiedade de ser mais, de ter mais, de ir além. Mas a verdade é de que eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de nada além de um jardim para me encontrar com Deus. Uma vida simples, o evangelho simples. Eu me encontro com Deus todos os dias, Deus fala comigo, eu falo com Ele e eu obedeço às ordens dEle. Simples. Não há muita complicação, mas nós vivemos uma complicação. Nós vivemos um embaraço, essa ansiedade, e aí começa: não, tem que ser assim, tem que ser assado. Se eu não fizer dessa maneira, as pessoas não vêm na igreja. Se eu não fizer daquela maneira, e a igreja não vai estar cheia. Espera aí, mas a igreja nem é minha. Nem é minha. De quem é a igreja? Com todo respeito às autoridades, não é do bispo, não é de uma associação, não é de uma organização. De quem é a igreja? A igreja é do Senhor. E por que eu preciso estar ansioso? Por que eu tenho que gerar essa ansiedade toda? Por que eu tenho que ficar nesse desespero todo, como se a igreja não tivesse cheia, Deus não fosse estar presente e eu não iria sentir a presença dele e esse culto não ia ter valor? Será que isso é verdade? Qual era o tamanho do público lá no Jardim do Éden? E qual era o tamanho da presença de Deus lá no Jardim do Éden? Quantas vezes nós caminhamos pela nossa ansiedade e vivemos um evangelho com base numa ansiedade. Eu tenho que corresponder às expectativas que colocam sobre mim. As pessoas precisam me ver. Para eu ser um grande pastor, eu tenho que ter uma grande igreja, eu tenho que ter um grande número de discípulos, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Para mim ser um grande homem, eu tenho que ter uma grande empresa, uma grande conta bancária, um grande carro. Nada disso, eu quero dizer que nada disso é pecado e é errado, irmãos. Pecado e errado é ter como alvo isso por si só, esquecendo da essência. E o evangelho é simples, a palavra de Deus é simples. Quer ver? Eu quero pegar 3 pontos desse texto que nós lemos para falar sobre como viver essa vida simples, esse evangelho simples. 3 pontos simples. Primeiro, o texto que nós lemos de Hebreus diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. O grande problema é que nós queremos ter sem ser. E o evangelho é ser, mesmo sem ter. É totalmente o oposto. A gente vem para a igreja
e fala: agora eu vou ter paz, eu vou ter vitória, eu vou ter conquista, eu vou ter. Só que eu não me resolvo totalmente. E esse é o grande problema da igreja. Está cheia de pessoas que não se resolveram com Deus e não se resolveram consigo mesmo. E aí, queridos irmãos, me desculpe, mas não vivemos o evangelho, vivemos tão somente uma sociedade. O evangelho é libertador. E a primeira coisa que eu preciso é me desembaraçar do pecado. O que isso significa? Eu não posso ficar preso por causa do pecado. O Senhor nos perdoa do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos perdoa, nos lava, nos restaura completamente. O grande problema é que eu continuo carregando as manchas desse pecado. Eu não deixo o Senhor lavar totalmente. Quantas pessoas erraram, até se arrependeram, aceitaram Jesus, mas não corrigiram o seu erro. Não foram lá pedir perdão, não foram se acertar, não se consertaram, não pagaram pelo que tinham que pagar. E aí vivemos assombrados, vivemos ali atormentados, aprisionados. É como se alguém estivesse dado para a gente o alvará de soltura, mas não abriram a porta da cadeia para mim. Ou se abriram, eu não saí dela, porque eu não me sinto digno de ser livre. Eu não resolvo a minha situação. Sabe, queridos, o primeiro problema do evangelho simples é viver o evangelho. Eu preciso me livrar de toda a sombra do pecado. A minha questão com Deus é no dia a dia, não é no culto. Eu sempre falo isso aqui. O culto é fácil, irmãos. Levantar a mão e agora não vão fazer o culto mais agradável, vão apagar a luz para ninguém ver o que a gente está fazendo. Queridos, não é assim. Se eu tiver vergonha do que eu estou fazendo diante de Deus, eu estou no lugar errado. Ele não teve vergonha de abrir os braços na cruz. Davi não teve vergonha de dançar na frente da arca, por mais que chamasse ele de maluco. Eu preciso apagar a luz para que ninguém veja o meu relacionamento com Deus, a minha forma de falar com Deus, a minha forma de expressar. A gente complica demais por causa da nossa ansiedade. E a gente acha que tem que fazer coisas para atrair. Começa falando a verdade. Porque se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, pastor, olha só, é difícil, querido. Não podemos nos relacionar intimamente com Deus enquanto a gente não se livrar do embaraço do pecado. Não podemos ficar ali vivendo entre duas coisas, cogitando entre dois lados. A gente peca um pouquinho aqui e canta um pouquinho aqui. A gente comete um errozinho aqui e ora um pouquinho aqui. Não podemos balancear nisso. A gente não pode ficar negociando com a serpente. Será que ela tem razão? Espera aí, eu não tinha pensado nisso. A gente não pode ficar brincando com as coisas. Ou a gente entra num princípio com Deus e é simples assim. Eu reconheço que sou pecador, eu vou consertar a minha vida. E se eu cair, eu vou levantar de novo. Eu vou me arrepender, eu vou me consertar para não ficar preso. Pastor, mas tem hora que não dá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento,
de sorte que possais suportar. Ora, na vossa luta contra o pecado, esse é o texto que nós lemos, ainda não tendes resistido até o sangue. Esse último versículo é o versículo 4 do texto de Hebreus que nós lemos. Olha o que a Bíblia está nos falando em Coríntios e Hebreus. Está dizendo o seguinte: você pode vencer o pecado. Essa história de que o pecado é mais forte e eu não resisto é uma história de quem está inventando desculpa para continuar no pecado. Não é assim. Deus espera santidade de nós e nada menos do que santidade. Nada menos. Por quê? Porque Ele é um Deus santo. E Ele não se contamina. Seria como, numa proporção absurdamente inferior, um médico que vai entrar num centro cirúrgico se permitisse ir ter contato e abraçar pessoas que vieram da rua e estão todas sujas, que se deitaram no lixo, que se mergulharam no lixo, num esgoto, e o médico todo com aquela roupa preparado para o centro cirúrgico, depois de toda uma limpeza, de toda a purificação que ele passou, para não ter nenhuma contaminação, porque esse é uma exemplificação da santificação, de ser santo, de estar separado, limpo, preparado. Ele não pode mais tocar em nada. Ele, depois que lava suas mãos, ele não toca nem na própria roupa para vestir. Alguém veste ele. Por quê? Porque ele não vai mais se contaminar. Deus não se contamina com o pecado. Ele purifica o pecador para abraçar o pecador. Então, uma vez que eu me volto para o Senhor, eu não posso continuar no estado de pecado. E Deus, Ele diz aqui na sua palavra, Coríntios 10, versículo 13, não tem tentação. Ele não vai permitir que eu seja tentado além do que eu possa suportar. Ah, pastor, foi mais forte que eu. Não foi. Você se fez de mais fraco, mas não foi mais forte. Porque o texto diz que Deus não vai permitir que a tentação seja maior do que você. E ele diz ainda mais: com a tentação eu vou dar a oportunidade para você fugir. Querem exemplo? Eu vou te dar dois. Um que resistiu à tentação e um que não resistiu à tentação. Qual a diferença? Os dois homens de Deus, os dois são referenciais, os dois foram muito importantes, os dois têm muita coisa a nos ensinar, os dois conheciam o mesmo Deus, os dois foram usados na mesma proporção por Deus, os dois foram homens tremendos. Um chamava-se José. E quando ele foi tentado, ele fugiu. Deus deu oportunidade para ele escapar. E ele agarrou essa oportunidade. A tentação era maior que ele? A tentação era grande, mas não era maior que ele. Maior é o que estava nele. E ele fugiu. Ah, mas os outros vão chamar ele de bobo. Pode se chamar de bobo. Os outros vão chamar disso, pode chamar disso. Os outros podem pensar que pode pensar, mas ele não decepcionou a Deus. Com a tentação, a oportunidade de fugir, o escape. E o segundo exemplo, pastor? Davi. Quando chegou na varanda e viu Betseba, ele tinha toda a oportunidade de fugir. E não ia nem passar pelo constrangimento, porque só Deus sabia que ele tinha visto Betseba. Mas ao invés de fugir, ele se fez de fraco e mandou buscar Betseba. O Deus era diferente, as oportunidades eram diferentes,
A forma de Deus agir era diferente. Diferente era a ansiedade do coração. Os anseios. Não podemos brincar. O grande problema é que a igreja deixou de falar que pecado é pecado, deixou de falar que a gente tem que pagar um preço sim, a gente quer facilitar as coisas, agora se vende a salvação no cartão de crédito em 10 vezes sem juros. Tudo é mais fácil. Se a gente não fizer assim, o povo não vem mais para a igreja. Deus precisa de atrativos. Se a gente não piscar a luzinha, a juventude, desde quando Deus precisa de uma melancia de pendurada no pescoço? Isso não passa da ansiedade do nosso coração. O que precisa? Quebrantamento. O que precisa? Ser confrontado no pecado, reconhecer o seu pecado. O que acontece? De repente a gente tem uma igreja lotada, com as pessoas todas alegrinhas. No dia que o pastor fala assim, o que você está fazendo é pecado, vamos dizer assim, esse pastor não é de Deus não. Vão falar com o bispo, faz um abaixo-assinado. Isso não é de Deus não. Queridos, verdade seja dita. A bateria que a gente toca na igreja, e eu gosto muito de música, vocês sabem disso, então eu não estou falando que é errado, mas a bateria que a gente toca na igreja é muito mais para nós do que para Deus. O ventilador, o ar-condicionado, que nós nem temos aqui, mas o ventilador, quando está muito calor, ele é para nós, não é para Deus. O ambiente é para nós. Porque o que Deus vai tirar desse culto aqui? A formatação? Não. Mas o quebrantamento do nosso coração. E se o que eu fizer aqui na frente for diferente do que eu fiz a semana inteira, não vale nada o que eu fiz aqui na frente. Se a semana inteira eu não tive uma experiência com Deus e eu quero aqui na frente estar falando, eu sinto Deus nesse lugar. Ele até está aqui nesse lugar, mas eu não sinto. Porque eu preciso sentir Deus todos os dias, na viração do dia. Depois de tê-lo obedecido. Isso é tão sério que quando a ansiedade entrou no coração do homem, da mulher, lá no Éden, quando eles comeram do fruto, quando chegou na hora da viração do dia, a simplicidade de todo dia ficou complicado. A tal ponto que Adão não foi para o encontro com Deus. A tal ponto, mas Deus estava lá. Deus sabia onde Adão estava? Sabia. O tempo todo. Deus não sabe todas as coisas? Mas se a gente for olhar o texto lá do capítulo 3 de Gênesis, como é que acontece? O texto fala assim, que Deus andou chamando para Adão. Adão, aonde você está? Sabe o que me lembra essa cena? Aquela brincadeira que a gente faz com as criancinhas pequenininhas. Quem teve filho pequenininho, sobrinho pequenininho, lida com criança pequenininha, a criança vai lá, bota a mão no rostinho e pensa que você não está vendo ela. Pensa que ficou escondida porque ela não te vê, tampou os olhos, botou um lencinho na cabeça, foi para trás da cortina, mas deixou a perna toda para fora, mas acha que está escondido. E normalmente o que a gente faz? Aonde está fulana de tal? Não é quase uma brincadeirinha? Você sabe aonde está, mas você quer que ela tenha sensação. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia o que Adão tinha feito. Deus sabia o que tinha acontecido. Mas Ele queria permitir que o homem tivesse essa sensação. E Ele diz, aonde você está, Adão? E a primeira coisa que cai
quando a gente se deixa levar pela ansiedade e pelo pecado. É o nosso relacionamento com Deus. Deus não diminui a intensidade da presença dele. Sou eu que começo a não perceber e achar que Deus não viu o que eu fiz. Isso é muito sério. E a gente vai alimentando isso, irmãos. Porque não se prega mais um evangelho de confronto. E a gente vai alimentando, dizer assim, não, Deus, não, Deus, fica tranquilo. A gente quer facilitar, mas na verdade o evangelho simples é assim: você é pecador, se arrependa e não peques mais. A frase talvez que Jesus mais repetiu foi essa: vai e não peques mais. Não importa o que você fez, importa o que você vai fazer agora. A sua decisão de como você vai caminhar daqui para frente. Primeira dica para viver o evangelho simples: livra-se do pecado. Busque santidade. Deus não requer nada mais e nada menos do que santidade, porque Ele é santo e Ele quer lidar com os santos. Segundo, o texto diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando a gente começa, irmãos, a caminhada, a gente vive a expectativa de que tudo vai legal. Mas o versículo 11 diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. A disciplina, a correção, ela é dolorosa. O texto nos fala que nós somos tratados à base da disciplina. Dói a disciplina. Vivemos numa sociedade, num tempo, eu não estou defendendo aqui a violência, claro que não, mas hoje a gente não pode encostar numa criança, no filho, a gente não pode botar a mão no filho para disciplinar, porque vem o conselho tutelar, vem não sei o quê, tem lei para isso, lei para aquilo. Mas o pastor Cláudio Duarte até fala muito sobre isso. E na nossa época, que mamãe vinha com a varinha, com chinela havaiana, quem de nós aqui que regula mais ou menos a idade, já não foi dormir com a marca do chinelo havaiana na perna? Não é? Hoje, se fizer isso, dá até cadeia. Mas a nossa mãe não nos amava? Claro que amava. Estava forjando caráter em nós. Só que a disciplina dói. O não de Deus dói. Quantas vezes Deus nos diz não e a gente começa a pensar: Deus me abandonou. Deus não abandonou, eu que estou precisando ser disciplinado. Deus nunca nos abandona. Perseverança é uma característica de quem tem intimidade com Deus. É fácil a gente perseverar quando as coisas estão difíceis? Claro que não. A gente não sabe, falando de igreja, vamos falar de igreja, a gente não sabe se vai ter gente na igreja ou não. É fácil perseverar? Claro que não. A vontade é pensar assim: acho que eu não vou também não. Não é isso? É fácil perseverar quando você vai ali, trabalha e parece que não está dando nada certo. Mas aí é que a gente é forjado no nosso caráter. É aí que somos tratados.
A disciplina é dada por Deus a quem Ele ama. A mão pesa não é porque Ele tem raiva de mim, é porque Ele me ama e Ele quer me ensinar, Ele quer me purificar. Não tem como ser purificado sem passar pela experiência da disciplina. Eu me lembro há muitos anos atrás, do Sóstenes Mendes, no louvor profético, contando uma história do Ourives. E eu gosto muito dessa história. E várias vezes eu repito ela em uma mensagem, e eu quero repetir de novo. O Sóstenes estava contando, como um testemunho, de que ele tinha ido visitar um amigo que era um ourives, trabalhava com ouro. E diz o Sóstenes que ele estava lá e chegou no local de trabalho, e ele vendo lá como é que o amigo dele estava trabalhando, e ele pegou uma pedra de ouro, uma pedra bruta, e uma pedra de ouro bruta, como ela é retirada, a maioria das vezes parece uma pedra normal. Talvez um leigo como eu, como você, até pegasse para jogar ela no rio, só para ver fazer blup. Porque ela não tem a aparência que a gente imagina. Ela precisa passar por um processo para tirar dela as impurezas que foram se agarrando nela. E aí, olha só, o Sóstenes perguntou para ele: como é que você faz esse processo? E o amigo dele estava explicando, disse assim: olha, eu pego o cadinho é uma espécie de uma bacia cônica, né? Ela não tem aquelas voltas, ela é cônica. E eu pego o cadinho e coloco a pedra no cadinho. E eu pego o maçarico e coloco o fogo intenso sobre aquela pedra. E aquele fogo vai fazendo com que aquela pedra vire uma bola incandescente. Até que ela vai começando a tomar uma forma líquida. Mas ela ainda está impura. E então ele pega uma gotinha de uma substância química que ele pinga ali naquela bola e vai girando o cadim. E conforme ele vai girando, toda a impureza vai saindo e vai ficando na borda do cadim e vai ficando no centro simplesmente aquela bola brilhante de ouro. E assim ele vai purificando o ouro. Aí o Sóstenes fez uma pergunta crucial e diz assim: quando é que você sabe que esse ouro já está todo purificado, já está pronto? E o amigo dele disse: é quando eu consigo ver o meu rosto refletido nele. A santificação é assim. Deus coloca um fogo intenso e esse fogo dói, queima, arde. Não é privilégio, irmãos. Santificação não é assim, refrigério. Não. Santificação é tratamento. Fogo intenso de Deus sobre a minha vida, dói, queima, arde. Eu preciso colocar para fora aquele pecado que está agarrado, aquele perdão que eu não libero, aquela mágoa que eu carrego, aquela história do passado que fica me aprisionando. Eu preciso me livrar disso, e isso vem com o fogo intenso do Espírito Santo sobre a minha vida, fazendo com que isso vá saindo de mim. E basta uma gota do sangue de Cristo Jesus sobre a minha vida. Uma gota. Para que tudo isso saia. Até que Ele consiga olhar para mim e ver o rosto dele refletido em mim. Perseverança é não desistir no processo. Perseverança é continuar mesmo quando está doendo. Perseverança é permanecer firme, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Isso é perseverança.
Terceiro e último, para a gente encerrar aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para onde a gente tem olhado? Qual o nosso referencial? Olha, irmãos, vivemos num tempo também de que nós queremos ser o referencial para os outros. Nós temos que ser, sim, um ícone. Um ícone da tela do computador. O que aquele ícone é? Nada. Ele é apenas um lugar para você olhar e ver assim, o programa que eu quero está aqui. E quando eu clico ali, ele me leva direto para o programa. Mas ele em si não ocupa nem espaço. Não é nada. Tem uma história também em Atos 3, um paralítico sentado ali na entrada do templo, e Pedro e João vão subindo para o templo, e quando eles vão para encontrar com Deus, para falar com Deus, para orar, para estar na presença de Deus, aquele paralítico que todos os dias era colocado ali, está ali pedindo esmola. Possivelmente, provavelmente, Pedro e João já tinham passado por ele várias vezes na história, indo para o templo, e nunca se deram conta daquele paralítico que todo dia estava ali. Só que naquele dia eles estavam passando, e quando eles iam subir na escadaria, aquele paralítico estava ali pedindo esmola, cabeça baixa, se sentindo ninguém, humilhado, pedindo esmola. E Pedro e João parou diante deles. E a primeira coisa que Pedro fala para ele é assim: olha para mim. E eu quero te dizer, irmãos, que a gente precisa falar isso para o mundo: olha para mim. Só que a maioria fala assim: não olha para mim, não, olha para Jesus. Você sabe por quê? Porque é difícil eu pagar o preço para ser o referencial. A pessoa olhar para mim vai começar a achar os meus erros. Então, num primeiro momento, eu preciso voltar a isso sim. Eu não posso ser um agente secreto do reino de Deus. Olhem para mim. Eu tenho que testemunhar. Eu tenho que ter a minha vida certinha. A minha vida não pode ser baseada num discurso que eu faço aqui uma vez por semana. A minha vida não pode estar pautada somente em uma mensagem que eu prego, precisa estar pautada no dia a dia. Olha para mim. Olha para mim. Porém, eu preciso completar isso. Olha para mim, desde que não me enxerguem, mas enxerguem o que está em mim. Eu preciso refletir a glória dele. Eu preciso refletir o rosto dele. As pessoas precisam olhar para mim e ver Deus na minha vida. Isso é viver um evangelho simples. Resolver a sua vida no pecado. Ser perseverante, suportar as provações e refletir a imagem de Deus na sua vida. O resto, irmãos, está muito mais relacionado para a gente. O meu relacionamento com Deus precisa ser assim. Todos os dias. Com Adão era na virada do dia. Eu não sei qual vai ser a tua hora. No início do dia, na virada, no final do dia. Eu não sei qual vai ser a tua hora. Mas todos os dias, você fala com Deus. Deus fala com você. E você obedece a Deus. Faça isso. E você vai experimentar o melhor
do reino de Deus. Termino com um versículo extremamente conhecido: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mais um versículo, falei que era um para terminar, o último versículo. Pedro, 1 Pedro capítulo 5, se não me falha a memória. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é evangelho. Viver assim. E as pessoas verem Deus na tua vida. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Faça desse momento a viração do dia para você. Fale com Deus, Ele está aqui. E deixa Ele falar, Ele já está falando contigo. Fala com Ele agora. Fala: Senhor, eu quero vencer os meus limites, eu quero vencer os meus pecados. Eu quero vencer as tentações. Ó Espírito Santo, intensifica esse fogo em mim. Ó Espírito Santo, queima em nós, até que todo pecado possa ser apagado pelo sangue de Cristo Jesus. Até que o Senhor possa se ver em mim. Ó Espírito Santo, me ajude a refletir a glória de Deus, para que as pessoas possam olhar para mim, mas não me ver, simplesmente ver ao Senhor. E Ele ser engrandecido, e o nome dEle ser exaltado, não o meu. Que possamos diminuir e que Ele possa crescer a cada dia. Toma a nossa vida nas tuas mãos, de cada um que está aqui participando, de cada um que está assistindo, de cada um que está de uma forma envolvida nessa mensagem. Que o teu Espírito complete a palavra falando ao nosso coração, para que possamos sair daqui impactados e decididos a uma caminhada de arrependimento, de quebrantamento, de perseverança e de testemunho, para que o mundo creia que Tu és o Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão aqui ou aonde estiverem, e seja engrandecido, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que tenha misericórdia de nós. Precisamos viver um tempo novo, não um evangelho negociado como tem sido negociado, mas um evangelho vivido como precisa ser vivido. Amém? Nós vamos encerrar. Você que está de casa ou da onde estiver nos assistindo, entre em contato conosco. Aí na tela tem o nosso endereço, um link que leva para o meu WhatsApp. Eu quero conhecer você, orar por você, falar contigo. Então mande uma mensagem para mim e nós vamos estar orando por você. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus
esteja com todo o povo de Deus que está participando desse culto, quer aqui de forma presencial, quer seja online, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém?